Ilustres amigos do canal, tudo bem? Sentimento bem negativo do consumidor. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O comportamento do consumidor nos Estados Unidos. Por que ele piorou? Quanto ele piorou? E qual é a importância desse indicador para a economia? Vininvest, o canal que investe em você e que responde todas as suas dúvidas do YouTube. Vamos começar primeiro trazendo para você um detalhamento maior do que é esse sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. É um indicador baseado numa pesquisa que já é realizada desde 1940. Estamos falando então aí de mais de 80 anos de uma pesquisa realizada e com alto índice de confiabilidade. E além disso, é importante você saber que esse indicador ele tem um valor normalizado de 100 e a cada mês são realizadas 500 entrevistas telefônicas por uma amostra definida criteriosamente lá nos Estados Unidos, baseadas em 50 perguntas centrais. A partir dessa amostra, que tem um índice de confiabilidade bom, é trazido então o resultado para o mercado. Então grava aí, tem um histórico bom de uma universidade relevante. Vamos tentar entender agora como é que funciona essa pesquisa. Vamos começar aí com esse gráfico para você, que claramente é o resultado então da pesquisa realizada. Eu coloquei essa seta verde aí para você, indicando uma queda para você entender. Ele sobe um pouco, cai bastante. Ameaça recuperar, cai de novo. É o cenário que nós estamos verificando aí desde 2020. Claramente um declínio, então, da expectativa do consumidor. E por que essa expectativa é preocupante? Aí eu preciso fazer um adendo aqui com você. Imagina, se o consumidor ele está com expectativa ruim da economia, ele tende a retrair o seu consumo, os seus gastos. E ele retraindo, isso pode causar um impacto maior na economia. Então veja, o consumidor não está olhando com olhos muito positivos a economia atualmente. Vamos continuar para você entender. Veja que esse resultado, que está aí de 61,30 para você, ele está abaixo do nível 75. São 28 meses seguidos que ele está abaixo desse nível. Vini, e qual é a importância dessa queda? É que ele, quando ele cai tanto tempo abaixo desse nível, ele se assemelha a fevereiro de 2008, quando nós tivemos a grande crise financeira, e também lá, aproximadamente em 2010. Ou seja, nós estamos falando de momentos aí preocupantes da economia americana. Então é um indicador que ele tenta enxergar lá na frente a partir da visão dos consumidores. Então tá aí um claro pessimismo a respeito então da visão dos consumidores americanos. Mas vamos entender um pouco melhor cada um dos resultados então finais desse sentimento do consumidor. O resultado então do Index foi de 61,3. Veja, desde o início de 2020 ele recupera e ele volta a cair. Por que eu estou ressaltando isso? Porque em outubro ele voltou a subir. Então em novembro estava caindo, outubro subiu e agora novembro voltou a cair novamente, indicando aí que não tem uma força, não tem uma expectativa positiva da economia para os consumidores. Só que ele tem um outro índice, que é o índice de condições econômicas atuais. É esse segundo em amarelo aí para você, 68,3. O mesmo cenário. Em novembro caiu, em outubro, aliás, em novembro do ano passado estava abaixo, agora em outubro estava em 70 e voltou a cair em novembro novamente. Então repare que é mais um indicador dentre esse que vem mostrando fragilidade da expectativa do consumidor. Além disso, tem o índice de expectativas, reduziu de 59,3 para 56,8. Todas as marcações estão em amarelo aí no gráfico para você comparar a queda de novembro em relação ao mês anterior, que foi o mês de outubro. Mais um alerta sendo ligado na economia para que você compreenda que a situação não está das melhores. E mês a mês você tem o índice de queda.
3,9, 3,3, 4,2, está aí na tabela para você entender. Para piorar, a expectativa de inflação dos consumidores subiu de 4,2 para 4,5. Veja, não estou falando da inflação, mas da expectativa de inflação baseada no consumidor, na visão do consumidor. E se o consumidor vê a inflação aumentando, ele fica ainda mais preocupado. Continuando, vamos entender um pouco melhor esse resultado olhando basicamente para o segundo semestre de 2023. Olha o gráfico aí para você entender. A barra mais alta foi o mais alto valor ao longo desses 12 meses. Foi o mês de julho. Veja que o mês de julho chegou ali quase a 72. Depois, em agosto, caiu para 69,5. Depois, em setembro, para 68,1. E assim nós vamos verificando aí resultados que impressionam em relação ao histórico desse sentimento. Com um detalhe importante, é o segundo valor mais baixo nesse histórico que eu estou te mostrando. Veja, no histórico de 2023, ele só está ganhando para esse mês de maio. Veja, é um indicador que 2023 vem mostrando claramente uma fraqueza. Esse outro gráfico é muito interessante, porque ele cruza esse indicador com o indicador da Conference Board Consumer, quer dizer, é a visão do consumidor, só que baseada no levantamento da Conference Board. A Conference Board é aquele instituto que ele traz o LEI, o Leading Economic Indicator, um indicador antecedente. Por isso é interessante a gente compreender as duas visões. Veja aí para você entender basicamente o que ele está querendo mostrar para você. O índice de confiança da Conference Board está na cor laranja. Veja que ele ainda está acima de 100. Vini, então ele está positivo, enquanto que o índice de Michigan está negativo. É isso mesmo. Na cor azul é o índice de Michigan de consumidor. Veja que ele está aí para baixo de 60, bem distante do indicador da Conference Board. Então a situação não está ruim. Não é bem isso. Quando nós estamos falando de sentimento do consumidor, ele é um indicador antecedente. Ele traz informação da expectativa do consumidor para frente. Quando nós estamos olhando esse indicador aí da Conference Board, Consumer Confidence, ele é um indicador coincidente. Em outras palavras, ele só vai desabar mesmo quando acontecer a famosa recessão, o crash, aquele momento de pânico do mercado internacional. A fragilidade dele só aparece nesse momento. Mas é interessante para você olhar um indicador antecedente e um indicador coincidente e tentar entender esses movimentos da economia. Quando nós olhamos aí esse histórico, então, desse segundo semestre, você vê claramente que ele está num canal de queda. Aliás, os 3 indicadores que eu te mostrei vêm mostrando um canal de queda. Isso não quer dizer que ele não possa subir de um mês para o outro. Eu estou mostrando para você a tendência, desde agosto aí, ó, desabando nessa tendência. Veja que ele chegou a atingir um valor mais alto lá em junho, julho e depois vem caindo. Os 3 indicadores em queda. É o segundo menor valor, então, para 2023. Veja que ele só perde para maio de 23. E qual é a importância de maio 23? Lembra que nós tivemos bancos americanos quebrando ali entre março e abril? Então, quando isso acontece, o consumidor fica ainda mais receoso, ou seja, o indicador cai ainda mais. Agora, não estamos vendo esse momento de quebra. Pode ser que no futuro aconteça? Até pode, mas por enquanto, nesse momento, a expectativa está melhor do que essa expectativa de maio. Mas olhos abertos, tudo pode acontecer daqui para frente, principalmente em 2024. E aqui eu trago uma informação final para você. É o título da matéria. Taxas de juros e inflação empurram sentimento do consumidor para baixo pelo 4º mês consecutivo. Como assim? A expectativa de inflação dos consumidores para o ano que vem subiram para 4,4%. À medida que os preços elevados do gás continuam a azedar o sentimento. Gás diretamente relacionado a petróleo, a combustível, e o americano vem sentindo na pele esses aumentos. Agora, o preço do barril do petróleo deu uma queda ao longo desse mês de novembro. Isso não quer dizer que vai continuar assim. Pode ser sim uma tendência, mas ainda não está confirmada.
Então, o consumidor americano ainda está sentindo. As opiniões dos consumidores sobre as condições econômicas atuais e as expectativas econômicas também diminuíram. Volto a dizer para você, é a preocupação da economia global. E para você ficar inteirado, acaba amanhã. Exatamente isso. Amanhã vai acabar o desconto de todos os cursos do Vininvest. www.vininvest.com.br. Você quer aprender a investir internacionalmente? Curso vitalício, grupo exclusivo no Telegram. Você tem atualização gratuita do material e ainda 20% de desconto. Você clica aqui e você vai saber todas as informações desse curso, qual é a vantagem, o que ele tem de diferencial, que eu já citei aqui para você. E aí você acessa a nossa página, clicando aqui, quero entrar agora, e aproveita esse desconto final. Com um adendo, você vai ganhar um curso sobre ciclos econômicos, para você entender qual é o estágio da economia que nós estamos. E aqui tem um cupom de desconto, basta você digitar VINI20, somente nessas últimas horas, para você compreender exatamente o que está acontecendo com a economia internacional. Se não é do seu interesse, eu volto a dizer, eu falo também sobre renda fixa, lucro máximo na renda fixa. Você aprende CDB, LCI, LCA, CRI e CRA, ou então Tesouro Direto. Segredos do Tesouro Direto é para você que quer realmente ganhar muito no Tesouro Direto e na marcação a mercado. Enfim, oportunidades não vão faltar. O mercado sempre vai estar renovando. O que você precisa é renovar o seu conhecimento com essas vantagens que só aqui nós concedemos. Aproveita porque são últimas horas mesmo. Até o final do ano não vai ter mais curso e nem desconto. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que você possa aproveitar estas vantagens enquanto elas existem. Um abraço e até o próximo vídeo.